Boa. Seguir adiante, Zé? Passa a bola para Vamos, você. vamos seguir adiante, então. Kennedy, a gente viu, acho que você vai explicar com mais detalhes, né? Mas a gente viu estarrecidos ontem um ataque das Forças Armadas de Israel a uma área onde só havia crianças e mulheres recebendo assistência humanitária, provocou algumas dezenas de mortes, isso depois, logo depois de Corte Internacional ter expedido um mandato de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Bibi. Como é que a gente. O mandado de prisão é do TPI, Tribunal Penal Desculpa. Internacional de Responsabilidade Individual. A Corte Internacional de Justiça, ela analisa um processo que foi aberto pela África do Sul sobre crimes de guerra e genocídio lá. Tem diferença, essa coisa, mas é bom explicar, mas é Sim, importante. A reação de Israel tem a ver com o mandado de prisão contra o Netanyahu também. Mas vai lá, Zé. obrigado pelo esclarecimento, você ajudou a mim e aos analyzers aqui. Mas como classificar, então, o ataque de Israel que desrespeitou a decisão da Corte Internacional de Justiça, Kennedy? Pois é, esse ataque tem um agravante em relação a tudo que já aconteceu na faixa de Gaza. Eu, desde o começo do conflito, tenho uma posição muito crítica em relação ao que Israel faz lá. Para mim, está claro desde o começo limpeza étnica, crime de guerra, genocídio. Né? Ali não tem uma guerra, né? Ali não é um conflito é, simétrico entre forças que se equivalem, não. Né? E para mim, e desde o começo havia uma lógica de terrorismo de Estado. Isso. 2 milhões de pessoas que não podem sair da faixa de Gaza, ela é cercada, você começa a bombardear, você está com a sua família lá, desesperado, cai um panfleto dizendo vá para o sul, porque eu vou invadir e vou bombardear o norte. O que você faz com a sua família? Você sai correndo. O que essas crianças sentem? O que a sua mulher sente? O que sua mãe e seu pai sentem nisso? Então tem um impacto psicológico tremendo, fora o físico de mortes lá, né, em Gaza. Mas a gravidade desse daí é que o Estado de Israel, o governo de Israel, desrespeitou uma ordem da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão que arbitra, que julga as disputas judiciais entre os 193 estados que são membros da ONU, da Organização das Nações Unidas. O Estado de Israel foi criado em maio de 1948, né, no âmbito da ONU, reconhecimento da ONU há 76 anos, e Israel desrespeitou a organização que criou o Estado de Israel, que não existia até 1948. Netanyahu ignorou, desrespeitou completamente uma ordem que era para interromper as operações militares em Rafah. Não é nem para acabar com a invasão de Gaza, interromper tudo em Gaza. Né? Tinha um pedido nesse sentido também, mas havia uma ordem expressiva, expressa ali, né? Muito significativa. Não entrar em Rafah. Por quê? Foi para lá que Israel mandou a população palestina se refugiar, se deslocar, expulsou para o sul de Gaza. Famílias foram para esses acampamentos porque Israel dizia que era um acampamento seguro. Então, ao desrespeitar a Corte Internacional de Justiça, o Estado de Israel age como uma organização terrorista, porque a organização terrorista ela não respeita o direito internacional. E o que Israel fez agora, já estava fazendo crime de guerra é desrespeitar o direito internacional, genocídio é. Mas quando você desrespeita a Corte de Justiça da ONU, né, é mais grave. Então, me parece que assim, e é muito grave que um Estado se comporte como uma organização terrorista. Um Estado tem o dever moral, a obrigação moral de ser melhor do que organizações terroristas. Não pode agir como está agindo. Ô Zé, vamos lá. Desde o começo da guerra, mais de 32.500 pessoas foram mortas, 75 mil feridos. A ONU estima que há 8 mil corpos sob os escombros. A Unicef calcula que morreram mais de 14 mil crianças. O número de crianças mortas em Gaza, de outubro a fevereiro, novembro, dezembro, em 5 meses, superou todas as mortes de crianças em conflitos em 4 anos, de 2019 a 2022. Então, assim, é genocídio, né? É um negócio, é crime de guerra, e agora é terrorismo de Estado. Então, para mim, não tem outra forma.
de classificar o que está acontecendo lá. Mas você E acha o que foi argumento, coincidência ou uma terrível coincidência ou não, o quê? o ataque? Não, o argumento de Israel é que atacou depois que o Hamas disparou 8 mísseis contra Israel, contra Tel Aviv. Bem, então há uma falsa equivalência aí. Eu vou lá e qual é o argumento de Israel? Matamos 2 líderes do Hamas. As normas de guerra dizem que você vai atacar um alvo militar legítimo, e tem civis em volta, tá lá, espiado, tá? É norma. Você tem que medir o seu ataque. Você não pode realizá-lo. Você está contrariando o direito internacional. Então, ainda que seja verdade que havia 2 integrantes do Hamas escondidos naquele acampamento de refugiados, é criminoso o que Israel fez. Nas cenas, ou seja, não vamos repetir aqui, mas as pessoas assistiram, né? As Sim. cenas assim Uhum. são terríveis. Os corpos mutilados, crianças, homens, as mulheres. Hoje, né? O filho pedindo que o pai acordasse, lá no acampamento. Não é filmado, documentado, não é segundo o Ministério do Hamas. Não. As cenas estão aí para o mundo ver o que está acontecendo. É um genocídio aos olhos do mundo. Quem é que pode parar? A ONU não consegue parar, está muito claro. Só os Estados Unidos conseguem parar, porque as bombas são americanas, o apoio econômico é americano, o apoio político é americano. E no ponto que está, o Netanyahu tem desafiado o Departamento de Estado e declarações do Blinken e do Biden. Então é uma situação muito grave, né? É um comportamento de um Uhum. Estado pária, um Estado que está fora do sistema de governança mundial. Os Estados Unidos já fizeram guerra desrespeitando o Conselho de Segurança da ONU. São os zeros e vezeiros de fazer isso. São a polícia do mundo. Israel está se sentindo no direito de fazer o que bem quiser, que bem quer lá em Gaza. Né? Para mim está claríssimo que age como organização terrorista. É terrorismo de Estado o que a gente está assistindo. E não começou também há 6 meses, não. Né? Esse conflito ele é assimétrico desde o começo. Desde o começo. Né? Tem que se condenar os ataques de 7 de outubro feitos pelo Hamas, a tática do Hamas, o método do Hamas é condenável. Foram ataques terroristas em 7 de outubro, a gente tem que criticar e não pode aceitar isso. Mas há uma assimetria desde o começo, ocupação da Cisjordânia, colonização de territórios palestinos, é uma guerra assimétrica é um conflito assimétrico há 7 anos. Não dá nem para chamar de guerra. Isso eu cobri 2 guerras. Isso aí não é guerra, mas é um massacre que está sendo feito contra 2 milhões de pessoas. E contra as crianças, as mulheres, é um negócio assim. É de uma covardia tremenda. E o mundo está assistindo. E o Biden pode perder a eleição por causa disso. Né? Hoje a chance maior nos Estados Unidos, infelizmente, né, com todos os defeitos e críticas que a gente possa fazer ao Biden, né, será muito pior uma volta ao poder do Trump, para o mundo como um todo, né, para conflito, para meio Agora, ambiente, para tudo. Mas você vamos vê lá. alguma consequência prática para tudo que a ONU Conselho já de, fez, tudo que o Conselho de Segurança não fez, enfim? Você vê alguma coisa mudando no horizonte ou o cenário tende a continuar o mesmo? eu vejo uma mudança assim. O Conselho de Segurança da ONU está olhando essa questão hoje, deve ter reunião a respeito disso hoje. E o apoio internacional a Israel está se esvaindo, está se isolando cada vez mais, né? É uma coisa que vai demorar ainda para produzir efeitos que vão ser negativos para o Estado de Israel e para o governo atual de Israel, que vão continuar a ser negativos para a população palestina que está sofrendo nesse momento, mas a cada ação desse tipo, né, o apoio internacional vai se esvaindo. O Macron já está falando claramente de uma maneira mais dura, né? O Biden tem que pegar e tomar fazer uma escolha, inclusive interesse próprio lá para a reeleição dele. Então eu vejo que um efeito é um isolamento maior do Estado de Israel. Você está vendo a Noruega, a Espanha reconhecendo o Estado da Uhum. Palestina, né? Isso no médio e no longo prazo só vai reforçar no cenário internacional que é preciso que haja um Estado palestino, que não dá para deixar como está, porque o que Israel está fazendo é criminoso, é covarde, né? E o mundo está assistindo. Em pleno século XXI, cenas assim horrorosas, dignas da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, né? Massacre, né? O número de mortos de entidades internacionais no conflito é impressionante, de jornalistas, entendeu? É uma Sim. coisa brutal, covarde.
Mas enfim, vamos seguir adiante que a doutora Samira O, vai. Tem que fazer a síntese com você ainda, né? Antes da sua síntese, eu vou ler um comentário aqui do Fuca Cacildes, que é Rafah virou armadilha, comida virou isca e Netanyahu depende da guerra para continuar livre. Uma boa síntese essa. Sim, sim. E qual é a sua síntese? Israel age como organização terrorista ao ignorar decisão judicial da ONU, que não cabe Corte Internacional de Justiça em 75 caracteres, Tá mas é uma certo. decisão judicial da ONU. Israel age como organização terrorista ao ignorar decisão judicial da ONU. Beleza, Zé? Muito, muito bem. A nossa enquete está no ar. A pergunta